Murilo, cumprindo minha promessa, você aí em Brasília, CEO da Arco Advice. Murilo, qual é a chance que o Congresso promova uma anistia ampla e restrita e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, tais medidas almejadas pelo bolsonarismo? William, você piorou muito a pergunta no intervalo. Eu acho que entre o intervalo, entre Fez a, mal a para mim, pergunta né? que você fez e agora que você reforça, é uma piora grande. Agora vamos começar atrás para Mas você frente. Eu tira de letra, acredito vamos lá. imediatamente. Tá bom, vou tentar aqui. Vamos lá. O primeiro aspecto é que o nosso Congresso ele é muito provinciano. Ele não tem interesse no que acontece no mundo. Tanto é que quando houve o primeiro tarifaço global em março, eu disse expressamente a algumas lideranças do Congresso, que eu não vou nominar por elegância, no sentido de que o Congresso deveria se preparar para o tema e criar uma comissão externa, uma comissão especial que pudesse avaliar as potenciais consequências que poderiam acontecer ao Brasil. Mas o Congresso está interessado nas emendas, nas discussões do pacote fiscal, no relacionamento com o governo e no próprio julgamento da anistia dos envolvidos no 8 de janeiro e do Jair Bolsonaro. Então, o Congresso brasileiro ele não está armado intelectualmente nem mentalmente para reagir a essa questão. Louva-se até o fato de que mandaram uma delegação do Senado a Washington e que, de certa forma, teve uma repercussão positiva. Estão voltando hoje para o Brasil. Agora, o que acontece hoje? Em primeiro lugar, eles estão indignados institucionalmente, porque o ataque ao ministro Alexandre de Moraes é um ataque institucional gravíssimo que nunca aconteceu no Brasil. Segundo lugar, eles têm medo de que, na falta do desenrolar desse problema político de Bolsonaro, as retaliações cheguem às lideranças do Congresso Nacional, tema que o próprio Lorival abordou anteriormente em outros comentários aqui mesmo na CNN. E o terceiro fato é que não está claro que tipo de sanções poderiam acontecer, não institucionais, mas comerciais, tecnológicas, militares. O cardápio é muito grande. Isso pode ter repercussões muito graves. Então, hoje eu vejo o Congresso no corner, avaliando os próximos passos, torcendo para que haja um distensionamento. Agora, é evidente que a questão da anistia vai voltar à pauta. Vai voltar à pauta, porque em algum momento esse tema pode pelo menos ser colocado em votação, ainda que não seja aprovado, ou seja aprovado bastante escalpelado, com restrições ou limitações, e até mesmo ao próprio Bolsonaro, mas a questão é que ela pode tomar um rumo que o Congresso se veja numa situação em que teria que votar. Eu não posso bater o martelo que vai votar ou não. A questão do impeachment de Alexandre de Moraes é improvável que ocorra, porque isso seria uma rendição completa do Brasil institucional ao que deseja Donald Trump. Mas nós temos as eleições no ano que vem e a configuração do Senado, que pode emergir, aliás, tema dos nossos cenários políticos desse mês é a composição do Senado em 2026, a que emergirá de 2026, ela poderá sim trazer problemas para Alexandre de Moraes. Então a questão no Congresso ainda não está resolvida, não sabem direito o que fazer e vão aguardar os acontecimentos e torcer pelo melhor, mas devem se preparar para o pior. William. Lorival, com que resposta Trump se daria por satisfeito na questão política? E na sequência eu vou passar para a questão comercial. Bem, acho que ele gostaria que o presidente Lula viesse à Casa Branca, que o Trump tivesse a oportunidade de constranger o Lula, né, e que o Lula fosse visto reconhecendo que foi muito longe esse processo contra o Bolsonaro e contra as Big Techs. Esse seria o cenário ideal para o Trump, né? O próprio Trump intui e tem informação de que isso não vai acontecer. Então,
O outro cenário é em influir na eleição do ano que vem, né, para colocar de volta um líder que esteja alinhado ideologicamente com o trumpismo. Já que o Brasil é um país grande aqui das Américas, né, é o maior país da América Latina, então o Trump quer impor esse alinhamento e ele vem. Primeiro, o Departamento de Estado está planejando também estender esse tipo de medidas contra a Colômbia. Já está havendo um conflito forte com o Panamá também, né? O Panamá não, não fez as coisas que o Trump queria. A China não agora está dizendo que aquelas duas empresas que controlam o canal, ela não vai sair totalmente da sociedade. A China não vai sair, só uma parte que lá irá para BlackRock e a navegação livre dos navios de bandeira americana também não está garantida. Eles representam 8% da receita do canal. E em contrapartida, o Scott Bessent, principalmente, mas também o Departamento de Estado, estão premiando a Argentina, né? O governo de Javier Milei, com discussões sobre tarifa zero em 80% dos produtos de ambos os lados, e também com a isenção de visto para os argentinos viajarem para cá, para os Estados Unidos. Então, você vê que é um jogo bem claro de premiar os aliados e castigar os adversários. Pessoal, conforme prometido, eu vou agora na nossa divisão de tarefas. Lore, obrigado por enquanto. Vamos ver agora especificamente as questões relacionadas ao tarifaço. A Casa Branca detalhou num decreto hoje esse modelo aplicado ao Brasil, modo de falar, aplicado ao Brasil, e adiou a implementação das barreiras, estavam previstas para sexta-feira, para quarta-feira da semana que vem. Confira antes a reportagem de Carol Rosito. O tarifaço vai ampliar o imposto de importação de produtos brasileiros para 50%. Hoje, a barreira é de 10%. As novas taxas passam a valer daqui a 7 dias. A medida, afirma Donald Trump, responde ao processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O republicano ainda acusa o governo brasileiro e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo de causarem danos a empresas americanas e à liberdade de expressão. O decreto, entretanto, prevê quase 700 exceções. Entre elas, petróleo, ferro gusa não ligado, derivados de celulose, peças para a aviação civil, suco de laranja e minério de ferro aglomerado. Somada, as exceções correspondem a 40% do total das exportações, 18 bilhões de dólares no ano passado, segundo a Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Cenário que faz a tarifa efetiva para os produtores brasileiros ficar próxima a 31% e foi visto com um alívio pelo mercado, que esperava um cerco mais rígido às exportações brasileiras. O Ibovespa subiu quase 1% nesta quarta-feira. O dólar fechou em leve alta. Mesmo assim, alguns dos principais setores que dependem das exportações aos Estados Unidos ficaram de fora e serão taxados em 50%. Foram os casos do café, carne e frutas. Para esse grupo, o tarifaço representa, na prática, um embargo aos consumidores americanos. Em nota, a Anshan afirma que as barreiras comprometem a competitividade de empresas brasileiras e, potencialmente, as cadeias globais de valor. Café, ele é uma moeda, vamos chamar assim, de troca, uma mesa de negociação muito importante para o governo americano. Então, essa é a leitura que a gente faz. E, ao mesmo tempo, a gente não descarta, inclusive nós tivemos hoje já novas conversas lá fora, sobre a possibilidade de mais adiante o café ser realmente, não digo isentado, mas ser reduzido da tarifa de 50%. Vamos conversar com um representante de um setor importantíssimo para a indústria brasileira e que está afetado pela imposição de tarifas. Eu me refiro a José Veloso, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos Sabemac. José Veloso, boa noite. Como ficou a situação para vocês? Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui de novo. Olha, a situação não ficou boa, né? Porque o nosso setor, ele estava em segundo lugar dentre os mais afetados. Você tinha petróleo e derivados
que estava perto de 7 bilhões de dólares de exportação no ano passado. Nosso setor exportou 3,6 bilhões no ano passado e aeronaves perto de 2 bilhões e meio. Agora, com a melhoria da posição de petróleos derivados e das aeronaves, nosso setor ficou o setor assim, mais afetado em tamanho, né, do faturamento, e nós não entramos, o setor de máquinas e equipamentos não entrou na lista de exceções. Acreditamos que seja porque os nossos produtos, eles concorrem com produtos americanos. Estados Unidos é um grande produtor de máquinas, entre os maiores produtores do mundo, China, Alemanha e Estados Unidos. As máquinas que nós exportamos para os Estados Unidos, nós temos concorrentes nos Estados Unidos, e os Estados Unidos exporta mais para o Brasil do que nós para lá. Os Estados Unidos, ano passado, exportou para o Brasil 4,7 bi. Então, só em máquinas, nós tivemos uma balança negativa de 1,1 bi. Então, eu acredito que, por não ser um produto que os americanos dependam do Brasil, nós não entramos na lista de exceção. Veloso, é Thaís falando aqui. Meu caro, qual a estratégia agora? Vocês têm como encontrar um mercado novo para colocar esses produtos todos? Como é que está o diálogo com o governo? Olha, o setor de alta e alta média tecnologia, e aqui tem um dado curioso, os Estados Unidos é responsável por 50% das exportações de alta e alta média tecnologia do Brasil. E esses setores, como máquinas e equipamentos, nós não temos como direcionar nossas exportações facilmente para outros mercados. Por quê? Porque quando eu vendo nos Estados Unidos, eu vendo sob norma americana. Vamos lembrar, por exemplo, para o assinante aqui que não é engenheiro, nos Estados Unidos não é em milímetros a medida, lá é em polegadas. O peso não é em quilos, lá é em libras. Então, são normas americanas, os produtos desenvolvidos para clientes norte-americanos de alta tecnologia, eu não tenho como vender esse produto em outro mercado. Então, eu posso, tendo cancelamento de pedidos, queda de vendas, ocupar o espaço produtivo para vender para outro mercado. Mas isso tudo leva muito tempo. Temos argumentos na negociação, porque eu imagino que agora começa uma nova negociação. Os Estados Unidos mostrou boa vontade, fez uma redução. Lógico, a tarifa ainda é alta, a tarifa média de 31%, mas eles reduziram 40% da lista de produtos. É uma redução significativa. E também deram um prazo para aqueles produtos que estão navegando, que estão em trânsito, chegarem nos Estados Unidos para aplicar a tarifa. Então, eu imagino que não é só o aspecto político, também tem o aspecto comercial. Ele foi também decisivo e agora o Brasil ele precisa aproveitar vamos dizer, esse recuo americano, lógico, estratégico para eles, mas sentar na mesa e negociar. E nós temos todas as condições de negociar. O que nós não podemos agora, William, nem pensar em retaliação. Porque se os Estados Unidos fez um movimento para diminuir a carga do Brasil, que nós teríamos uma tarifa média de 50, agora caiu para 31, nós não devemos agora nós escalarmos esse problema, porque o problema é muito importante para os dois países, mas é mais importante para o Brasil. Queria muito agradecer a você, José Veloso, presidente executivo da ABMAC, à disposição de responder as suas perguntas. Boa noite, Veloso. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Rubens, retaliar nem pensar? Olha, eu acho que tem tantos aspectos aí envolvidos que a gente tem que saber direito qual é o objetivo do Brasil hoje. Você tem uma frente política e você tem uma negociação complexa pela frente. Os Estados Unidos fizeram esse gesto no meio dessa crise toda política. Eles fizeram um gesto importante para o Brasil. 40 e tantos % da exportação nossa está isenta. Então, o objetivo nosso hoje é, primeiro, desescalar, na minha visão, desescalar essa confrontação política que está em gestação. E, segundo, retomar as negociações comerciais. A gente não tem alternativa. O objetivo nosso, como de todos os países, você lembra que o Japão, a União Europeia, começaram a negociar com 25% e acabaram com 15%,
nós temos que pegar os 50% dos remanescentes para trazer para as 15, 20, que é a tarifa global que o Trump anunciou. Então, eu acho que a gente tem que ter claro, a gente não pode deixar que essa questão política, que na minha visão está sendo muito magnificada aqui no Brasil por outras razões, que essa questão política contamine a negociação comercial. Porque, como nós ouvimos dos diferentes setores, o custo disso é pago pelo setor privado, tanto na indústria quanto no agro. Quer dizer, do ponto de vista do Brasil, uma coisa é a questão política. O presidente deu a nota, já deu declarações, o Supremo deu declarações. Isso é um aspecto e nós temos que, através das conversas políticos, diplomáticas, esvaziar essa questão política. Nós não podemos estimular essa confrontação política, porque isso vai prejudicar, na minha visão, a negociação comercial. O objetivo do Brasil hoje é reduzir ao máximo essa tarifa de 50% para a parte que não foi afetada pela decisão americana. A decisão americana de excepcionar quase 50% das nossas exportações abre uma janela de oportunidade, de boa vontade, para o Brasil retomar a conversa a partir da semana que vem com o governo americano e com a Casa Branca e com o Departamento de Estado.